Está aqui ao meu lado o fisioterapeuta Gustavo Frisão do Nascimento. Bom dia, Gustavo. Bom dia. É um prazer ter você aqui no programa Por Você. O prazer é meu fazer companhia para vocês aqui hoje. Gustavo, o que tem mais levado, né, as crianças e adolescentes até o seu consultório precisando, né, dos seus cuidados profissionais? Tá, então, nós com essa postura inadequada que as crianças, adolescentes e até os adultos estão adquirindo com essa atividade, tecnologia, isso, né? Existem algumas compensações. Então, é anteriorização de pescoço, é uma protusão de ombro. Aqui, ó. Então, é uma protusão de ombro. A gente apresenta uma hipercifose, uma hiperlordose e principalmente que é a escoliose, que é a lateralização da coluna. Então isso são o mais grave que pode apresentar. E as causas, a maioria das causas são essas que a gente estava vendo e você citou já algumas aqui? Sim, vamos pegar como exemplo a escoliose. São vários tipos de escoliose, mas o que mais acarreta é a má postura em carteira de sala de aula. A criança vai e apoia de um lado só, então você faz uma rotação da coluna. Isso, com o passar do tempo, você vai ficando numa postura, vai te dando um incômodo, um cansaço, você vai acomodando. Isso é alteração postural. Com o passar do tempo, isso vira uma patologia. E a questão do celular, computador, que é o tempo todo assim também, né? Então, isso já leva a um outro problema, não só a escoliose, que é a rotação da coluna, como uma cifose, a gente cria uma gibosidade aqui em cima no tórax, na parte das costas. O computador, todo mundo coloca o computador no colo aqui, faz isso aqui quando não leva e pra traz. cama, né? Fica no sofá, entendeu? O correto é na mesinha, Certo. com cadeira. Então já leva o teu ombro para frente. Isso aqui faz um encurtamento de toda a sua musculatura peitoral e lá atrás está tudo fraco. Então a gente vai ficando nessa postura, vai cansando, vai cansando, vai cansando. Quando a gente perceber, a alteração já está instalada. E, Gustavo, não adianta, chega num determinado momento que não adianta só os pais corrigirem a criança, porque ela vai precisar de um tratamento, né? Sim, os pais têm que ficar atentos para olhar suas crianças e para evitar o problema. Evitar o problema. A gente pode ser que a gente vem para o consultório já numa fase um pouquinho avançada. A gente pode antecipar isso. Então, já adequando a postura da criança no quarto, na escola, na casa, no sofá, em todo lugar, você já antecipa essa alteração postural. Aí dá para prevenir, né? Dá para prevenir. E quando as crianças, né, já chegam no seu consultório e já estão com um problema mais avançado, aí qual é o tipo de tratamento que você indica? Então, depois de procurar o ortopedista vai indicar um tratamento adequado. No meu caso, eu faço uso da especialidade RPG, que é Reeducação Postural Global. Certo. Onde a gente faz a anamnese da criança. Na Reeducação Postural Global, o RPG, nós avaliamos as cadeias principais que estão encurtadas ou enfraquecidas, fazendo uso de algumas posturas. Então eu tenho 6 posturas para adaptar para cada tipo de problema da criança, ou do adulto, do adolescente. E a partir de que idade? Tem uma idade ideal para começar esse tipo de tratamento? Olha, a gente pode colocar que não tem idade específica, mas quanto antes melhor. Pode ser a partir de 5, 6 anos de idade, quanto até o adulto. O adulto também consegue ser beneficiado pelo tratamento? Normalmente acontece, a criança que não tem a adaptação da postura correta vai ser um adulto que vai apresentar o problema. Enquanto criança, enquanto adolescente, fica mais fácil o tratamento, né? Sim, a adaptação da nossa coluna, enquanto em crescimento, a gente consegue corrigir mais fácil. Então a criança até a adolescência, 18 anos, ela não vai parar de crescer. Então, se você adaptar a postura dela durante o crescimento, ela vai ser um adulto com uma postura mais correta. Depois da idade adulta, fica muito mais difícil a gente tirar essas alterações posturais, porque já estão adaptadas ao corpo. Fica meio que um vício? Um vício postural, exatamente isso. E existe algumas atividades físicas que vão ajudar a esse tipo de problema? A gente tem que ver da seguinte forma. A criança tem que fazer uma atividade física. Então, pode ser um futebol, pode ser um vôlei, uma natação, pode ser o pilates, pode ser a musculação, desde que não atrapalhe, no caso da musculação, não atrapalhe o desenvolvimento da criança. Tem que ser uma coisa mais
mas simples. E aí, nesse caso, então, é uma conversa entre o fisioterapeuta e o educador físico para adequar essa criança. Então, leve a criança para o esporte que ela gosta. Deixa ela fazer um esporte, mas tem que fazer. E não só ficar em casa, trancado num computador. Só no computador. Nessas questões que você citou, fala um pouquinho sobre a questão da mochila escolar das crianças. Porque, Exatamente. olha, essas mochilas são pesadas demais. É muita coisa que a molecada carrega ali. Hoje em dia, as crianças já têm escola que fica o dia inteiro. Então, tem que levar muito material. O certo é os pais pegarem e fazer uma continha simples. Pega o peso da criança, dentro da mochila pode ir só 10% do peso da criança. Certo. Então, uma criança de 30 quilos, 40 quilos, 3 quilos, 4 quilos no máximo. Esse é o máximo de levar na mochila. Então, hoje vai ter aula de História, Geografia e Matemática. Vai levar só o material de História, Geografia e Matemática. Não encha a mochila de material. E qual é o pior jeito de se carregar a mochila? Ou melhor, existe um melhor jeito de se carregar? Porque tem algumas mochilas que eles colocam tem a mochila... Aqui, tem uns que levam só de um lado, entendeu? Isso. Aquelas mochilas de rodinha já não são mais tão indicadas. Por quê? A criança vai rodar, vai fazer uma rotação. Tipo também não vai dar muito certo. Aquela mochila de uma alça só também vai prender a criança para um lado. Isso em uma semana, 2 semanas, ela não vai sentir. Isso, 10 anos da idade escolar dela, vai sentir. Vai sentir. Tá? Então, a ideal é a mochilinha de 2 alcinhas. Coloca a mochila, não pode colocar lá embaixo, perto do bumbum. É em cima, é nas costas, tá? Então, aperta um pouquinho. 2 alças é o ideal. Esse é o ideal? Esse é o ideal. Olha aí. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação e se você quiser deixar um recado a mais para os pais que estão nos assistindo, você fique à vontade. Pais, vamos tomar cuidado com a postura das crianças para não virar um adulto com alteração postural já retificada. É isso. Bom, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado.